Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um vídeo aqui da Escola Sabatina 3.0 Online. Hoje é dia 7 de maio de 2020 e nós estamos na quinta-feira praticamente finalizando o estudo da lição de número 6, que vem estudando aí a respeito de por que é importante interpretar corretamente as Escrituras, a Bíblia. Por que é importante? E eu te respondo com uma palavra: salvação. Sabe quantas vezes a palavra salvação aparece? No mínimo, dependendo da tradução que você use, no mínimo 100 vezes. Então, por esse quantitativo que você vê, você percebe que é um tema muito importante de se tratar, e um tema delicado. Pedro, na segunda carta dele, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, ele diz o seguinte, que as pessoas pegam a Escritura, distorcem as Escrituras, muitas vezes querendo mesmo. Eu quero que Deus se molde ao que eu quero que Ele seja dessa forma, então vou pegar a Bíblia e vou dizer aquilo que eu quero ouvir. Às vezes a pessoa distorce, mesmo não querendo, mesmo querendo interpretar de uma forma correta, mas acaba interpretando de uma forma errada. Independente da forma como você interpretar, querendo ou não querendo, se interpretar de uma forma errada, o que vai acontecer? Pedro ele diz o seguinte, que a pessoa ela vai ser destruída. Muito forte isso, não é? Muito forte mesmo. Mas Pedro lá, ele fala sobre isso. 2 Pedro 3,16. Depois você acompanha lá esse verso. E vou te dar aqui 2 exemplos de interpretação. O primeiro exemplo, já ouviu falar nos 144 mil, lá em Apocalipse? É um número literal ou não é um número literal? O que esses 144 mil são? Eles representam um povo que vai ser salvo, ou de fato somente 144 mil pessoas vão entrar no céu? São 2 tipos de pensamento, 2 tipos de interpretação. Qual dos dois está correto? Segundo exemplo que eu te dou, a história do rico e do Lázaro, lá em Lucas. Você vê lá que o rico morre e vai para o inferno, o Lázaro morre e vai para o céu, lá para o seio de Abraão, e aí um consegue ver o outro e tal, tem algumas outras particularidades, mas isso é uma parábola ou isso é literal? A salvação vai ser dessa forma? Você percebe aí dois caminhos no mínimo de interpretação também a respeito da Bíblia? Tudo isso está na Bíblia, mas qual a forma correta de interpretá-la? Qual a forma correta de eu saber o seguinte, poxa, eu estou interpretando, mas será que realmente essa é a vontade de Deus? Será que realmente ele escreveu isso aqui, ele quis que eu entendesse dessa forma? Porque você sabe, se você for pegar qualquer livro aí fora, você vai ver que o cara foi lá, escreveu o livro, pensou de uma forma, mas pode ser que eu, ao ler aquilo, eu interprete de uma forma errada, de uma forma diferente daquilo que o autor inicialmente pensou. Isso pode acontecer também com a Bíblia. Mas como é que a gente pode se livrar, de certa forma, disso? A gente tem a Bíblia como única regra de fé, correto? Ou seja, ela é a palavra de Deus e ela mesmo se explica, correto? Mas já ouviu aquele ditado que diz assim, que a gente às vezes pode estar querendo reinventar a roda ou refazer a roda? Na verdade, a gente não precisa disso. Vou te dar 3 dicas de como você interpretar corretamente a Bíblia. Tem mais, mas eu vou te dar essas 3 básicas, beleza? Primeira, existem vários tipos de traduções da Bíblia. Essa aqui é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Existem outras. Existem a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Existe a NVT, nova versão transformadora. NVI, nova versão internacional. Existem aplicativos que você tem vários tipos de traduções que você pode baixar no seu celular. Então a primeira dica que eu te dou para você interpretar corretamente as Escrituras é você ter vários tipos de Bíblias. Mas não quero. Mas se você quiser interpretar corretamente, você vai ver, o verso 1 diz isso nessa tradução. Na outra tradução diz isso aqui. Na outra diz aquilo. Na outra aquilo. Você junta e você consegue entender todos os contextos. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu te dou, procura dicionários bíblicos. Como por exemplo esse aqui, comentários bíblicos também. Eles vão te dar um bom embasamento a respeito de temas. Por exemplo, esse aqui, ele é de Isaías a Malaquias, mas existem outros que falam sobre os outros livros da Bíblia. Vão te dar também um bom embasamento a respeito de como aquele texto foi escrito. Porque eu te pergunto o seguinte, quais os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita? Eu não vou dizer aqui, se você sabe, coloca aqui nos comentários. Não vou te dar prêmio, porque quem vai editar esse vídeo aqui hoje é o cara que pode te dar o prêmio, mas eu não vou te dar porque eu não vou oferecer, eu não falei com ele ainda. No próximo vídeo, quem sabe, eu te dar um brinde, né, Luciano? Muito bom. Mas coloca aqui nos comentários quais foram os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita.
Esses 3 idiomas, você tem conhecimento de algum deles? Eu não tenho. Então, para eu entender, para eu ter acesso, eu preciso ter acesso na minha língua, na língua que eu conheço. No caso, o português, por enquanto. E já foram 2 dicas, certo? Agora a terceira dica, que é, tipo assim, uma das mais importantes. A oração. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar antes de você estudar, depois de você estudar, quando você estiver estudando. Você tem que orar para você entender corretamente as páginas que foram escritas. Beleza? Então essas foram as 3 dicas. Depois coloca nos comentários aqui se você sabe quais foram os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita. Beleza? Pessoal, um forte abraço a todo mundo, todos vocês que têm acompanhado nossos vídeos. Amanhã tem a recapitulação desse estudo da lição número 6. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo. Um abração, um beijo do magro quase gordo. Tchau, tchau.